pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa, Mais Vôlei por Favor, um programa que visa discutir o vôlei além dos jogos. E hoje a gente começa falando do pré-olímpico feminino e o Brasil conseguiu essa classificação suadíssima, né, Kaká? Passaporte carimbado, Tóquio, as nossas meninas estão chegando. Aliás, primeira seleção classificada depois do país sede, o Japão. Um pré-olímpico que a gente esperava que fosse um pouquinho mais tranquilo, a gente esperava um jogo mais complicadinho contra a República Dominicana e acabou que o Brasil resolveu antecipar o seu drama e quase ficou ali contra o Azerbaijão. O Azerbaijão chegou a fazer 2-1 em cima da seleção, mas aí a seleção virou. E aí foi com mais confiança para esse jogo final contra a República Dominicana. Como foi esse jogo, Kaká, contra o Azerbaijão? Então, foi um sufoco, Vanessa. Não era para ser 3-2, era para ser 3-0 tranquilo, ir pro hotel, descansar, dormir bem, para pegar o jogo decisivo no dia seguinte com tranquilidade. Mas foi um sufoco. O Brasil não conseguiu receber o saque do Azerbaijão. A partir do terceiro set, então, o time se desencontrou, né? E ainda bem que teve um equilíbrio, voltou a sacar bem no quinto set, mesmo sem a Tandara. Foi um jogo que a Tandara foi sacrificada um pouquinho, saiu do jogo e o Brasil quase perdeu a vaga, né? Porque se perde para o Azerbaijão, a República Dominicana no dia seguinte precisaria fazer só 2 sets para ir para Tóquio e o Brasil estaria fora. Enquanto eu assistia ao jogo, Kaká, contra o Azerbaijão, eu fiquei pensando numa Argentina, Peru e Colômbia, que eles dependiam que o Brasil se classificasse agora para eles terem chances no classificatório continental em janeiro. Imagina eles assistindo aquele jogo e pensando, meu Deus, já era Tóquio. É engraçado que tinha uma torcida para o Brasil, né, que era do sul-americano, e tinha uma torcida para a República Dominicana, que era do pessoal da Norte, Centro-América ali. Imagina Canadá, né, Porto Rico, Cuba, Estados Unidos e República Dominicana classificados, sobrava uma vaga para eles também, né? Exatamente, mas ali contra o Azerbaijão, segundo jogo do pré-olímpico, acho que já deu para as meninas ficarem mais em alerta, né? Olha, não vai ser tão fácil assim. Não que elas esperassem um jogo fácil contra a República Dominicana, pelo contrário, mas ser um jogo para já ficarem um pouquinho mais espertas. Num ponto serviu, né? A gente vai falar daqui a pouco da Tandara e eu emendo o nosso comentário em relação a isso. Eu acho que o mais importante do susto contra o Azerbaijão foi exatamente a Tandara. Lembrando que a Tandara não tinha jogado ainda pela seleção nessa temporada. Ela ia para as finais da VNL, só que aí acabou tendo um problema no abdômen. E aí ela voltou agora, fez sua estreia, né, na seleção nessa temporada, no pré-olímpico. E ela não estava no melhor ritmo, até por conta das lesões. E veio numa posição que ela fazia algum tempo que ela não atuava, que era a posição de ponteira. Exatamente. Apesar da Tandara ter jogado nessa posição em Osasco, né, não é a dela. Não é a dela. Ela é oposta, ela não rende tanto quando ela está passando e atacando. E ela jogou pelo time, ela precisava jogar ali como ponteira para o time poder se acertar. A Lorene de oposta, a Natália estava machucada, então dava um pouquinho mais de respeito à seleção para as outras, né? E a Tandara fez esse esforço. Só que no jogo contra o Azerbaijão, ela foi muito caçada e ela precisou sair. Saiu e não voltou mais. Então perder uma Tandara numa condição dessa, de um jogo difícil, é pesado. É uma das melhores jogadoras da posição no mundo hoje em dia. E o que aconteceu no jogo contra a República Dominicana? Eu acho que, como eu falei, o jogo contra o Azerbaijão serviu só para isso. Para ver que a Tandara, numa situação de emergência, como um quinto set que definia uma vaga para a Olimpíada, precisava ir para a saída de rede. E a Natália foi para Uberlândia para jogar aquele set. Foi para jogar os últimos pontos. Foi. E ali foi fundamental, porque a Natália entrou, deu uma equilibrada no passe. A Natália fez 3 pontos no pré-olímpico. 3. Um de saque, um de ataque num pé só e um outro de ataque que ela usou a habilidade. A entrada da Natália fez com que a Tandara fosse para a saída de rede. E ali ela sobrou. E a Natália, ela tinha entrado, Kaká, contra o Azerbaijão, mas ela entrou só para sacar. E aí quando ela entrou contra a República Dominicana, a gente achou também que ela fosse só sacar, mas não, ela permaneceu em quadra. E você acha que a República Dominicana conseguiu explorar essa questão da Natália estar vindo de uma contusão da panturrilha, que é sempre complicada? Ou você acha que a República Dominicana deixou a Natália jogando à vontade? Então, eu vou falar uma coisa aqui,
que o pessoal assim vai falar assim, pô, mas isso aí é um detalhezinho de nada, né? Não estou falando que o Marquinhos não pensou nisso, mas talvez as jogadoras não conseguiram, da República Dominicana, executar. A Natália vinha de uma contusão na panturrilha. A musculatura da panturrilha é responsável pela extensão da perna, né, do tornozelo. Então o que acontece? Você precisa ir para frente, você estende o tornozelo, a panturrilha é acionada e você vai para frente. Numa situação de jogo que você precisa dessa musculatura atuando com velocidade, com explosão, precisava ter testado a Natália. Estou fazendo papel de advogado do diabo, não que eu estou, né? Mas precisava testar essa condição física dela. E não tinha saques caindo à frente da Natália, saques curtos que obrigassem ela a avançar. E aí a Natália ficou mais ou menos tranquila ali na dela e fez o que precisava. Ainda bem, né, Cacá? E aí a Natália, que nem você falou, ela foi para esse pré-olímpico para decidir e quando ela entrou, ela correspondeu. Correspondeu e fez o papel dela. Ela não podia fazer mais do que aquilo, né? E foi guerreira, entrou podendo complicar um pouco mais a contusão dela, ainda bem que não aconteceu nada, agora ela tem a temporada toda aí para se recuperar. E quem se saiu também bem nesse pré-olímpico, Cacá, foi a Lorene. Ela jogou como titular o pré-olímpico todo e ela conseguiu essa vaga depois do bom desempenho nas finais da VNL. A Paula acabou indo para o banco e a Lorene veio como titular. A grande surpresa da temporada foi a Lorene. Fez uma ótima Liga das Nações, veio para o pré-olímpico como titular, né? Conquistou essa posição jogando bola. E é engraçado porque ela não teve uma projeção muito grande nas temporadas de clube, né? Não foi uma jogadora espetacular, mas entrou na seleção dentro dessa condição aí de necessidade, aproveitou a chance. A Lorene, ela tinha se destacado na seleção de base, inclusive o Brasil fez uma final com a República Dominicana, a Lorene enfrentou o Martínez, esse confronto que se repetiu no pré-olímpico, agora na fase adulta. E dessa vez o Brasil ganhou, que naquela oportunidade a Lorene, apesar de ter ido muito bem na final contra a República Dominicana, as dominicanas que se sagraram campeãs. Vamos falar então, Cacá, dos outros grupos? Porque assim, não foi só o Brasil que sofreu, hein? Não, teve gente que passou sufoco também. Até os resultados assim, foram os que a gente esperava, né, Cacá? As seleções classificadas eram o que a gente estava prevendo. Mas não foi tão fácil assim para uma Rússia chegar lá. Foi difícil até para os Estados Unidos, né? E a gente achava um grupo tranquilo, né, Cacá? Com a Argentina, Bulgária e Cazaquistão. Parecia ser o grupo mais fácil, não mais fácil. Um caminho mais curto, assim, para a vaga, mas já os Estados Unidos também se complicaram. Quase perderam para a Bulgária, né? E aí a vaga iria para o qualify da Norseca. E a Bulgária chegou a fazer 2-1, né, Vanessa? Foi difícil ali. A Bulgária que foi a última colocada da Liga das Nações. Era o grupo mais fácil, sim. Quase que tropeçou. Cacá, então vamos começar a falar do grupo da China. A China foi a terceira seleção classificada para Tóquio, depois do Japão, país sede, e do Brasil. A China que a gente esperava que tivesse alguma dificuldade contra a Turquia, que era o grande jogo da etapa. Acabou que não foi bem assim, né, Cacá? Fácil. Moleza, a China fez 3-0, 25-18, 25-12 e 25-18. Com a Azul jogando e quase o time todo completo do Rio 2016. É o que a China tem de melhor, é uma geração que estava sendo preparada exatamente para Tóquio 2020, né? Que acabou estourando antes do tempo no Rio de Janeiro e é favorita ao título olímpico. É uma super seleção e a Turquia não foi bem, né, Vanessa? Até você estava comentando, Giovanni Guidetti deu uma entrevista falando que ele estava um pouco decepcionado com o rendimento das turcas. Cacá, e a gente viu aí que a Lamping acertou na sua estratégia. Ela, nas finais da VNL, tirou as principais jogadoras da China. Ela não levou as principais jogadoras da China para as finais, para essas jogadoras se prepararem para o pré-olímpico. Guardou, né, fisicamente essas atletas. E olha no que deu. A China passou tranquilinha, não sofreu nada e está aí classificada, a atual campeã olímpica, está pronta para Tóquio 2020. E a gente fez até uma comparação, né, Cacá, do time que disputou as finais da VNL e do time que disputou o pré-olímpico. Só tinha uma jogadora que disputou as duas competições, que foi a oposta Gong. Impressionante. Essa é a vantagem de ter tanta gente no país jogando vôlei, né? E um país que investe pesado no vôlei. A gente teve também os Estados Unidos classificados, a gente estava falando aqui um pouquinho delas, parecia ser um grupo tranquilo para os Estados Unidos, mas não foi bem assim. Inclusive com uma grande atuação da Vassileva,
né? A ponteira búlgara foi a maior pontuadora do time e se não fosse a Larsson do outro lado, a Bulgária poderia ter beliscado aí essa vaga. Vassileva, que o público brasileiro conhece muito bem, ela jogou aqui em Campinas, no Extinto Vôlei a Mil, aliás, jogou com Zé Roberto, jogou com Tandara, com Natália. E a Bulgária não tem tanta tradição no vôlei feminino e quase tirou uma seleção 3 vezes vice-campeã olímpica. Foi a última colocada da Liga das Nações, né? Nunca conseguiu, nos últimos anos, chegar a colocações nem intermediárias, né, em algumas competições. Quase foi uma surpresa. Kaká, a gente estava aqui falando sobre o sofrimento do Brasil, mas o que foi a Rússia em Kaliningrado? Então, a Rússia, que a gente sabia que também ia encontrar um pouco de dificuldade com a Coreia, né? Coreia que veio com a Kim. E a Kim, só no último set é que foi parada, né? Porque ela fez uma ótima partida e a Rússia tirou ali a Goncharova do descanso, né? A Goncharova que não jogou a Liga das Nações, voltou para o pré-olímpico e é a principal jogadora de uma Rússia que não está tão bem das pernas, né, Vanessa? Não, e a gente até comentou no programa passado, Kaká, sobre a dificuldade que a Rússia tem de jogar contra as seleções asiáticas. O que acontece para o jogo não encaixar? O que acontece é que a Rússia tem um poder de ataque muito grande, mas não tem tanta versatilidade no ataque. Então os ataques, para a gente falar assim de uma maneira mais fácil, eles são muito cantados, né? Vai atacar, vai subir, é alta, vai bater por cima do bloqueio, mas sempre para uma determinada região. E aí as asiáticas, como defendem bem, ocupam aquela região, põem a bola para cima e o jogo segue. Aí na paciência acaba prevalecendo a melhor técnica das asiáticas. Porque a gente imagina, né, Kaká, como elas são muito mais altas, poder físico muito maior, vai ser mais fácil elas fazerem um ponto, mas não, elas atacam e sobe bola, atacam e sobe bola, chega uma hora que elas perdem a paciência. Exatamente, aí erra, né? Mas foi impressionante, a Coreia do Sul chegou a abrir 2-0 contra a Rússia em Kaliningrado, torcida toda russa. No terceiro set estava 22-18, a Coreia a 3 pontos de conseguir a classificação. E aí a Rússia virou, o ataque delas começou a fazer a diferença. E foi também que a gente comentou sobre a questão Norseca e América do Sul. Imagina uma Rússia no pré-olímpico europeu. Com todas as seleções que já estão brigando por uma vaga só, né? Lembrando que agora cada continente tem apenas uma vaga. Eu acho que o grande desafio do Lavarini, que agora está dirigindo a Coreia do Sul, vai ser tirar essa independência, né, que vem há anos já da Coreia. Precisam surgir novas jogadoras, novas atacantes, para que a Coreia consiga distribuir um pouquinho mais, não ficar tanta coisa nas costas da Kim. Desde que a Kim surgiu na Coreia do Sul, a verdadeira camisa 10 da Coreia do Sul, existe essa Kim independência desde as Olimpíadas de Londres, que a Coreia sobrevive por conta da performance acima da média da sua capitã. Então, precisa pelo menos encontrar mais uma, porque a Kim também está chegando no fim da história, né? Você acha que é a última Olimpíada da Kim, Kaká? Talvez sim. Ela está sendo muito exigida há muito tempo. É uma jogadora que já tem ficado mais tempo contundida, já tem demorado mais para se recuperar e é sinal da exigência de anos e anos, tanto em clube quanto em seleção, de exclusividade dela nos ataques. Kaká, de qualquer forma, é legal ter uma grande escola numa Olimpíada. Aliás, os grandes times têm que estar na Olimpíada. Imagina uma Rússia fora. Eu sempre torço para as grandes seleções sempre estarem, né? Igual no futebol, você tem uma Copa do Mundo sem o Brasil, não vai ter graça. Por mais que a Rússia não atravesse um grande momento, tem camisa, tem história, tem título olímpico ainda na época da União Soviética. É aquela história que você vai no estádio, você começa a conversar antes do jogo, né, com quem está do teu lado, fala assim, teve um jogo da Rússia, tal, assim, pô, eu vi um outro, tá? Isso que é gostoso. Aí chega uma seleção, tudo bem, vai por mérito, mas que não tem história, né, para você lembrar, para você falar, você fica olhando lá para a quadra, fala assim, vamos ver, né? A gente sempre torce pelas grandes seleções. Aí teve uma outra grande seleção classificada, que foi a Itália, mas a Itália, dentro de uma Olimpíada, não tem uma grande história, ela nunca conseguiu ir além das quartas de final. Mas tem a melhor geração desde 2002, que foi o ano que a Itália conseguiu o primeiro campeonato mundial. É uma geração espetacular, né, de força, e eu acho que a torcida joga todas as fichas aí para conquistar o primeiro título. E engraçado, né, Vanessa? Porque no masculino também não teve. E com mas uma geração deslumbrante. A dos anos 90 que ganhou tudo, né? Tinha Gianni, que aliás hoje é técnico da Alemanha, tinha Bernardo, tinha Cantagalli, Bratti, Zorzi, Luqueta, espetacular.
Você estava até falando, Cacá, sobre a China, que foi preparada para disputar as Olimpíadas de Tóquio, acabou ganhando antes, o que é maravilhoso. A Itália também. Ela estava sendo preparada esse tempo todo para disputar as Olimpíadas de Tóquio. Existe uma grande expectativa sobre essa seleção. É uma seleção muito boa, uma seleção muito forte e que tinha nesse grupo o grande adversário a Holanda, né? E chegou no último jogo contra a Holanda, a Dikema, que é a levantadora titular holandesa, acabou saindo no primeiro terço do primeiro set. E aí eu acho que desestruturou todo o time holandês. A gente esperava um jogo mais disputado lá em Catânia, casa da Itália, entre Itália e Holanda, acabou que não aconteceu. A Itália ganhou até com alguma sobra e agora a Holanda é mais uma seleção europeia a disputar o pré-olímpico europeu. Esse pré-olímpico europeu vai ser uma briga de foice, hein? E a Holanda, Cacá, foi semifinalista na Rio 2016, na época era comandada por Giovanni Guidetti, e agora vai entrar via repescagem. E também um time muito bom, né? Com a Slot na saída de rede, a Buijs, De Cruyff. Eu acho que a Olimpíada tinha que aumentar o número de vagas para a gente ver todo mundo em Tóquio lá. Seria bacana ter mais times europeus. O que você acha? Sim, a Europa ela domina os campeonatos mundiais. Dos 10 primeiros, sempre tem 6, 7 europeus. É o continente mais forte. Na verdade, tirando Brasil, Estados Unidos e China, às vezes o Japão, o resto é europeu. Sim, a Europa é o principal continente do vôlei. Vamos falar também de outra grande seleção classificada, as atuais vice-campeãs olímpicas, as atuais campeãs mundiais, a Sérvia. Aliás, a Sérvia foi outra seleção que teve muita dificuldade no seu último jogo lá no pré-olímpico. Até esse grupo da Sérvia, se eu tivesse um gostinho pela aposta, eu ia entrar num daqueles sites lá e ia apostar na Polônia, viu, Vanessa? Eu achava que a Polônia podia surpreender a Sérvia. E foi o jogo mais difícil do grupo, né? A Polônia quase surpreendeu no último set, no quarto set foi 25-23 para a Sérvia, quase que teve ali um tie-break. E nessa competição a Hasic foi o grande desfalque da Sérvia, mesmo assim, mesmo também a Sérvia não estando em seu melhor ritmo, elas conseguiram a classificação. Foi a única, né, das campeãs mundiais que ficou de fora, né? O time da Sérvia também é outro timaço. Talvez os Jogos Olímpicos de Tóquio sejam a edição mais equilibrada do vôlei feminino. Não dá para você cravar quem vai chegar nem na semifinal. Você acha, Cacá, que não existe nenhuma seleção muito acima das outras? Nenhuma. Então dá para uma seleção ser campeã, como também ficar em oitavo. Como ficar nas quartas de final. Que foi o que aconteceu com o Brasil, infelizmente, em 2016. Tinha um grande time, mas já cruzou com uma China nas quartas, né, Cacá? Olha que bonitinha a figura que está atrás de você. O que eu achei muito curioso foi que as seleções classificadas, elas ganharam um símbolo japonês, a Drama Doll, que é uma bonequinha que simboliza a sorte. Então todas as seleções classificadas ganharam essa bonequinha e nas costas tinha a personalização Congratulations Tokyo Volleyball Qualification. Bacana, né? Você já entra no clima do Japão. Tóquio está com quase tudo pronto para a Olimpíada, Vanessa. Que inveja! Não, a cidade é tão estruturada que lá eles não vão nem fazer metrô, porque já tem uma malha de metrô assim absurda, ginásios incríveis. Tá tudo prontinho. Vai ser aquela Olimpíada que acho que o COI não vai passar nenhuma dor de cabeça. Não, eles fazem a inspeção por conferência. A única parte ruim, né, Cacá, da Olimpíada em Tóquio é por causa do fuso. A gente vai ter que ficar acordando de madrugada, vai ficar o dia inteiro mal. Ou a gente consegue um patrocínio, né, e vai pra lá cobrir, né? Seria o melhor dos mundos. É uma oportunidade. Cacá, então como fica a situação dessas seleções como Turquia, Argentina, Bulgária, Azerbaijão, essas seleções que não conseguiram a classificação agora? Em janeiro vão ter outros pré-olímpicos, agora continentais. Né? América do Sul, Norseca, Europa, África e Ásia. Um por continente, são as 5 vagas que restam para Tóquio. E agora o bicho pega ainda mais, hein? Imagina esse classificatório da Europa só com uma vaga em disputa e um monte de seleção de qualidade. Não vai ser fácil. Uma não. Turquia pode ficar fora, uma Holanda pode ficar fora. Enquanto isso, a gente vai ter seleções mais fracas na América do Sul, na África, mas é a regra da Olimpíada, um anelzinho de cada cor presente em todas as modalidades. Então é isso, gente. A gente acabou de falar aqui sobre o pré-olímpico feminino, a principal competição do ano, e a gente tem muito mais ainda hoje no programa. A gente ainda vai falar sobre o Pan-Americano feminino, Pan-Americano masculino e a preparação da seleção masculina para o pré-olímpico. Até mais, tchau, tchau!